Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Estou gravando excepcionalmente na quarta-feira porque semana passada cheguei de viagem e as coisas se complicaram, digamos. Né? Baixou a Dona Maria, ela não deixa espaço para mais nada, sabe? Essas coisas de dona de casa exigente. Mas enfim, cá estou e para quem sabe quarta-feira talvez seja uma solução adequada à nossa lida com o tempo, né? Meio de semana, todo mundo, né, embalado, talvez para mim seja bom. Vamos ver como é que fica. Isso. Hoje eu vou apresentar para vocês um autor novo. É um contista dos bons. E vem lá das Minas Gerais. O nome dele é Elo Cunha, ele é professor de literatura, com mestrado, e depois de adulto resolveu estudar medicina. Fez Enem, se classificou e veio estudar no Nordeste, no Piauí. Formou-se e agora exerce a profissão no Espírito Santo. E depois que se formou em medicina, ele resolveu lançar o livro dele. E o fez pela Páginas Editora, que é dirigida pela jornalista Leda Reis, lá em Belo Horizonte, no Padre Eustáquio, no bairro do Padre Eustáquio. Ela eu tenho na conta de sobrinho do coração. Ele é sobrinho do meu companheiro, filho de um casal de amigos, de gente da minha relação desde a infância. Eu vi nascer. Tenho muito carinho por ele e admiro muito a fibra que vem da família toda, mas da qual ele é um bom exemplar, digamos assim. Muito bem, ele me convidou, e eu fiquei muito honrada, para escrever a orelha do livro. Então eu vou ler, porque fica mais simples, para vocês entenderem primeiro do que trata o livro. Respire fundo, prepare-se. Os contos de Elo Cunha são um mergulho no não ser. O ser é uma inconsciência, um fingimento da memória construída do individual para o coletivo. E a vida é um grande teatro do absurdo, onde cada qual escolhe e representa o papel que lhe é conveniente, palatável. Ou não. O homem, suas máscaras e incompreensões. Alguns dos textos, curtos em sua maioria, namoram o ensaio filosófico, em que o cinismo, nesse sentido filosófico, nesse sentido dá o tom. A complexidade é proposital. Um jogo de palavras soprado pela esfinge. A narrativa é densa, provocativa, obriga à reflexão. À medida que avança, o narrador se permite contar histórias, trazer à baila personagens sensuais, pragmáticos, incongruentes, mais ou menos atormentados. A morte é a constante. O encontro com a realidade inatingível, a redenção das frustrações ou gozos não assimilados, a não entrega, o resgate da impermanência. Um flerte permanente da vida com a morte. É disso que tratam os contos do Elo, e que ele define assim: desde a mais tenra idade, o ser humano pratica o flerte, manifesta vontades, almeja, anseia, busca, ativa ou passivamente, por aquilo que desperte em si o interesse e a realização de seus prazeres. Do seio materno até todos os outros que virá a cobiçar em seu amadurecer. O flertar não é apenas um processo de cortejar ou obter. É uma sensação permanente de que a continuidade se alicerça
tão somente pela manutenção latente daquilo em que o querer se projeta. Apesar de, sabidamente, o desejo e a sua plena realização nunca ocuparem o mesmo lugar na construção imprecisa do tempo e espaço. Porque, contraditoriamente, a conquista do que fora idealizado destrói a felicidade. E a motivação que se resguarda apenas enquanto o capricho persistir unicamente na mente do sonhador. Vivemos em flerte. Ou, ainda mais evidente, a vida é um flerte, continuamente arriscado, ao qual fatidicamente nenhum de nós irá sobreviver. Eu gostaria de ter mais tempo para andar folheando aqui, mas eu escolhi começar pelo começo. Vamos lá. O primeiro conto, são 30 contos, tá? Com títulos bem interessantes, bem provocativos, estimulantes. Sobre prisões imaginárias. Das coisas às quais nos prendemos, ou de modos múltiplos permanecem em nós, é preciso abrir mão. Como cinzas ao vento. Deixar que se vão, sem lamento, sem pesar, com consciência da perpetuidade da lembrança. É claro que a memória engana, fantasia, lapida diamantes do passado e dissolve como ferrugem traumas e frustrações. Mas é assim, porque tem de ser. Inconscientemente nos protegemos de nossos pesadelos e demônios pessoais, ou os trancafiamos num lugar escuro, inatingível, em estado de lucidez. São tantos fardos, palavras malditas, momentos inoportunos, medos do julgamento do outro, que dia a dia nossa carapaça vai sendo reforçada. Para envelhecer no intuito de evoluir como ser, é necessária a reconstrução consciente e contínua da nossa própria identidade. A mágoa, o rancor, a culpa e o arrependimento são âncoras do barco da evolução pessoal. Tornam o indivíduo preso ao passado, atrelado ao próprio claustro da estagnação pessoal. Naufragado no porto por nunca ter tido a coragem de levantar velas. Liberte a si e aos outros. Por que não? Você não se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Muito menos por aqueles que afasta por desgosto ou desgaste. Deixe que se vá, como folha seca da árvore renovada que se torna. Despidos da mortalha do orgulho e do ego, somos mais leves. Individualmente menos sensíveis ao pretender do outro, menos provocáveis, mais assertivos. Livres do cárcere do remorso e dos paradigmas que forçosamente impomos a nós e aos que nos cercam. O erro do outro é fardo pessoal e intransferível. Não o transforme em bagagem adicional na sua caminhada evolutiva. Saber deixar ir, às vezes, é mais importante que simplesmente permanecer. Tem um importante aqui, que eu gosto muito. A morte, já que falamos dela, a morte, o destino, tudo. Na terra de Pedro já se nascia culpado. O peso das escolhas prévias forçava os ombros frágeis. Tal qual Herodes, a morte perseguia a sina da labuta árdua, a pouca comida lida, o leite ralo e desnutrido que da mãe vertia não demorou muito a secar. O desejo de vingar era mais forte. Vingou. Não sucumbiu à febre terçã, ao quebranto ou à pouca, quase nenhuma expectativa vindoura. Era ruim, diziam, como mato bravo que insiste em resistir à seca.
Na fronte, estampado o ofício da mais pura resiliência. Quando o menino matutava quieto, sem muito compreender a morte que chegava aos poucos. Ingenuamente ainda havia como castigo, não como salvação. Essa vontade de compreender o desenrolar das coisas o atormentava. Na sua simplicidade, nomeava de Deus tudo quanto não podia explicar. Alguém havia lhe explicado que se escreve certo por linhas tortas, e apesar de não ver as linhas, duvidava da escrita. Não que fosse capaz de ler qualquer palavra, analfabeto forçado, mas a ideia da tortuosidade incomodava. Imaginava uma cobra vagueando, curvilínea, e nada o convenceria da possível retidão. Seu momento de contato com o sagrado era o dia do divino. Na pomba branca e na rabeca, de casa em casa, tinha a mais profunda convicção de sua religiosidade. Mais tarde ensinaria aos filhos e esses renegariam a tradição em busca da oportunidade e do ceticismo. No embornal não havia muita coisa, que muito pouco também tinha. Havia sonhado com dentes, mau agouro, a avó dissera. Andava agora ressabiado, esperando o acaso vingar o pesadelo. Em certa medida, não estava de todo errado. No fim do dia, recebeu a notícia derradeira de que a velha mãe mandava chamar. Queria se despedir dos filhos antes mesmo de falecer. Costume de quem sabe fazer o passamento esperar mais um pouco. Tomou rumo, que chamado desses não respeita a lida. Chegou nas últimas horas. Da mãe, só um último suspiro profundo. Não lamentou sequer um instante. De pronto recebeu os pêsames e o casebre logo se viu repleto de mais gente do que tinha memória de conhecer. Vela, choro e cantorias que, de tão repetidas, não se compreendia bem o dizer. Noite toda observou calado, certo de que em vida nunca prestaram tanta devoção à afinada. Não estava em seu dicionário a palavra hipocrisia, mas quase chegou a conceituar lá dentro, remoendo o falso sofrimento dessa gente. No enterro sobrou a velha casa. Não a queria. O cheiro de barro seco misturado com barbeiro embrulhava o estômago. Logo apareceu proposta de troca justa. Uma jumenta parida e uns litros de cachaça. De tudo proveitoso para melhor esquecimento. O primeiro gole foi rasgado. Os que se seguiram amaciaram o pensamento. Vontade de ser gente era o pensamento que fixava agora em sua mente. Vontade de ser gente, que gente, enquanto morre, vira adubo ou semente. Bêbado, largado no chão, olhou para o céu. Que nem nuvem tinha. Só uma lua descascada de minguante. Casca de qualquer coisa brilhante no escuro. Queria saber que diabo de linhas tortas eram essas que escreviam sua história. Lembrou-se do divino. A pomba branca na caixinha de madeira e pela primeira vez sentiu-se preso. Desejou não existir. A jumenta que lograra logo virou bebida, que era preciso manter o estado de dormência. Não era o luto, como todos logo disseram. Era a possibilidade de não ser. Desejo mesmo de sumir. Chorou, então. Aqueles choros de homem contido, nem soluço escapou. A vida era, assim, coisa pouca, quase nada. Para morrer basta estar vivo, escutara no velório. Em um impulso repentino, tomou prumo, sacudiu a poeira da sarjeta, levantou alto o queixo fino e soltou em alto e bom tom. Diz pra morte que eu tô forte. É isso. Vocês podem acessar o site das páginas editoras
da Páginas Editoras, e lá vocês encontrarem o caminho. Também está à venda na Amazon e nas livrarias. Leiam, vale a pena. E eu fico por aqui, muito obrigada. Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde. E se gostarem, cliquem aí, curtam, acessem. E mais tarde está lá no blog alguma coisa a mais sobre o livro Entre a Vida e a Morte, um flerte, de Elo Cunha. Até a próxima semana.